Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior avaliou que a situação nas universidades federais é desoladora e preocupante. Reitores e professores das maiores universidades federais do país têm reclamado da falta de recursos. O ministro da Educação, Mendonça Filho, informou que o MEC já liberou até agora 70% dos recursos de custeio e 40% das verbas para investimentos. Ele garantiu que mais recursos serão liberados, mas avaliou que, além dos problemas orçamentários, também há problemas de gestão em algumas instituições. O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara vai discutir a crise nas universidades com os deputados Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, e Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso. Deputados, segundo o Andifes, não há como as universidades funcionarem a partir de setembro. Deputado Ságuas, como é que se chegou a essa situação nas universidades federais, que são universidades de ponta, que colocam o país aí na cabeça da pesquisa e do ensino no continente? Na verdade, a gente vive uma crise no país desde 2008, né? E essa crise foi se agravando ao longo do tempo e nós passamos, a partir de 2015, a partir da reeleição da presidenta Dilma, por uma crise política e que culminou com o golpe da presidenta Dilma. Isso fez com que quem assumiu o governo vendeu a ideia de que tornaria o país mil maravilhas, que faria um ajuste fiscal, que faria um ajuste e que retomaria o desenvolvimento do país, porque já estava o país vivendo um processo de crise e tal. E a gente percebe que esse governo não tem estabelecido prioridade. A universidade e nós, enquanto políticos, os nossos discursos são carregados de falas em defesa do ensino público, em defesa da saúde pública. Então, nós temos que fazer, nesse momento, a defesa intransigente da universidade pública brasileira. E aí os governantes, o deputado Exalci já foi secretário de Estado, eu já fui secretário de Estado, você tem que eleger prioridades. Um governante, mais do que sentar na cadeira de governo, ele tem que eleger prioridade. Se de fato a educação é prioridade, então acho que o governo não poderia deixar as universidades chegar a esse ponto, que está apontando para um corte de 30% nos recursos de custeio e 60% nos recursos de investimento. Os institutos federais, eu tive uma reunião em Mato Grosso há um mês atrás, com o reitor do Instituto Federal, nós temos 19 campi de Instituto Federal em Mato Grosso. Alguns conseguem chegar até outubro, alguns poucos até novembro, mas a maioria, agora em setembro, não terá mais recursos para concluir o ano. Até porque as universidades, boa parte do recurso dela vai para o custeio, para a folha de pagamento. Isso aí já... eu não sei exatamente quanto mas na Secretaria de Educação, eu fui secretário de Estado de Educação, 80% é folha de pagamento. E sobra o restante para custeio e para investimento. Então, na verdade, a margem de fazer a boa gestão e de fazer a má gestão, como está dizendo, e obviamente que a gente tem que primar pela boa gestão no serviço público, porque tem muitos maus gestores sim, mas não podemos justificar a falta de investimento e a falta de não ter recursos para chegar até o final do ano como má gestão. Até porque 80% provavelmente desse recurso será para a folha e já está comprometido. Deputado Exalci, como é que se resolve essa questão? Para tudo em setembro? Não, é evidente que o ministro já se pronunciou sobre isso, é evidente que há uma perspectiva de liberar os 100% de custeio, como foi feito no ano passado, foi garantido que seria realizado 100%. Agora, a crise é imensa, é grande, é fruto de má gestão, né, de responsabilidade fiscal durante muitos anos. Realmente, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa. Houve um corte agora na Ciência e Tecnologia de 44%. E isso reflete, evidentemente, no país, porque nós ainda não temos essa cultura
de valorizar a pesquisa, né? A gente tem muito cientista, muito artigo científico, mas não tem ainda a capacidade de transformar esse conhecimento em patente, em produto, né? Em inovação. Então a gente está longe ainda de chegar com essa conscientização. Então cortaram. Nós conseguimos aqui, o ano retrasado, nós conseguimos colocar na LDO a proibição do contingenciamento, depois não conseguimos mais, infelizmente estão contingenciando. Agora, realmente nos últimos anos, a má gestão foi muito grande, né? Você vê que em 2014 houve um excesso, por exemplo, o FIES, financiamento da educação, estava no orçamento em torno de 1,5 bilhão, acabou na época de eleição, chegando a quase 14 bilhões, quer dizer, nós temos um déficit hoje muito grande, né? Você vê que já está aumentando para 159 bilhões o déficit primário, mas só de juros foram pagos em 2015 mesmo 515 bilhões, o déficit chega a quase 700 bilhões. Então, a crise é muito grande. Agora, já se conseguiu amenizar um pouco, né? Pelo menos a inflação caiu, mas caiu tanto que até prejudica quando cai demais, né? Os juros começaram a cair, né? Então, a gente está tentando organizar a casa. Agora, não é fácil você reconstruir em um ano, né, o que foi destruído durante 13, 14 anos. Então, a gente precisa realmente de muito esforço. E a gente está passando uma crise muito grande e, né, inclusive, legislação, é muito complexo a legislação nossa contra o setor produtivo, há muita burocracia, né, que você leva 2 anos para tirar um alvará, o Brasil é tudo na base do carimbo. Então a gente precisa, a solução do país passa pelo desenvolvimento econômico, que é onde você pode aumentar a receita. Aqui no DF, para você ter ideia, na área de educação, a Folha está consumindo 94% folha de pagamento e pagamento de terceirizados. 94% da receita aqui no DF é para pagar folha e terceirizado. Quer dizer, não sobra nada para custeio, né, que é o caso de transporte, alimentação, o custeio, água, luz, telefone, fornecedores, não tem como pagar. Por isso que não estão nem pagando os fornecedores, não pagam o terceirizado. Então, a gente precisa, só tem uma forma, aumentar a receita e melhorar a gestão. Você também não pode, saindo dando aí bolsa para todo mundo, sem um objetivo final. Você não pode, por exemplo, FIES, financiar custo de administração para as pessoas depois ficarem desempregadas, enquanto falta engenheiro. Então, falta políticas públicas de Estado. O Estado tem que ajudar, sim, tem que incrementar nas bolsas, mas com o objetivo, né, de ter o retorno disso. Não dá para você investir de qualquer jeito. Então, falta muito planejamento, falta muita gestão e tem que tentar agora compatibilizar isso para a gente poder sobreviver este ano e esperar o ano que vem melhorar. Deputado Ságuas, quando a gente fala em planejamento, no período da presidente Dilma e do presidente Lula, houve uma grande expansão dos campos universitários por todo o país. O senhor acha que isso pode ter colaborado para dificultar o orçamento da educação, quer dizer, para ficar um pouco mais apertada essa conta? Não, na verdade, um país que era a 14ª maior economia do mundo e que pretendia continuar desenvolvendo, chegou à 6ª maior economia do mundo, hoje está em 8ª economia do mundo, maior economia do mundo, precisava de investimento na área da educação. País nenhum pode se desenvolver sem investimento na educação básica, na educação superior e na ensino e pesquisa e inovação. Isso que o deputado Exalci falou, inovação é fundamental para você sair da condição de um país de produtor de produtos primários, como é o nosso caso, para um país que desenvolve tecnologia e que isso é que gera riqueza para o país e que gera desenvolvimento. Então, na verdade, o presidente Lula e a presidenta Dilma, nesse período, foram criadas 18 universidades federais e 173 campi. Eu vou citar 2 exemplos de Mato Grosso. No caso do município de Sinop, que foi criado um campi lá há 10 anos atrás e que hoje tem até curso de medicina. Tem 11 cursos. Sinop é uma cidade que tem em torno de 140 mil habitantes, mas no seu entorno tem mais de 500 mil habitantes num raio de 200 quilômetros. Barra do Garças, que é outro município que também no seu entorno tem aproximadamente 400 mil habitantes, foi criado um campi lá que tem 16 cursos. Então, a Universidade Federal estava concentrada em Cuiabá, somente na capital, e Rondonópolis, que tinha um campi que agora nós estamos transformando ele em universidade também. Quando eu ingressei na universidade em 82, a Universidade Federal de Mato Grosso tinha 36 cursos e tinha apenas 3 doutores. E depois, ao longo do tempo, ela foi desenvolvendo
Quando o presidente Lula assumiu, ela tinha 40 e poucos cursos, acho que em torno de 46 a 50 cursos, e quando a presidenta Dilma saiu, já tinha 102 cursos na universidade. Então, o Estado cresceu muito, saiu de 1 milhão e poucos mil habitantes e chegou a 3 milhões e poucos de habitantes. Então, era necessária a expansão das universidades, que estava paralisada há muito tempo. Nós tivemos, no período da ditadura militar, a criação de uma universidade por estado onde não tinha, e depois ela ficou estagnada. No governo do presidente João Figueiredo era proibido contratação, de criação de novos cursos, de expansão de novos cursos. No governo Fernando Henrique teve um crescimento muito tímido da expansão da universidade, tinha restrição à expansão das escolas técnicas federais, e depois, então, nós ficamos um longo período sem expansão de... Então, haveria uma necessidade de fazer isso. Engenheiros, por exemplo... o Brasil ele estava por 15 anos com a mesma quantidade de engenheiros formados. É tanto que já no segundo mandato do governo Lula, teve até aquela história de que para suprir a demanda do investimento, da infraestrutura que estava acontecendo no Brasil naquele momento, veio vários engenheiros de fora do país. E aí foi que teve uma expansão dos cursos vários engenheiros, que teve uma expansão dos cursos de engenharia, porque de fato nós tínhamos uma quantidade de engenheiro mínima para atender uma demanda crescente de forma acelerada que estava acontecendo. Hoje, com essa paralisação de todas as obras no país, a paralisação da maioria das obras públicas, a iniciativa privada se retraiu também, e desse modo hoje nós estamos tendo engenheiros sendo desempregados nesse país. Então, há uma necessidade de expandir. Se nós queremos tornar um país desenvolvido, assim como a Coreia aconteceu, a Coreia, 40 anos atrás, era um país com a economia bastante tímida. Hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo porque investiu em educação. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta com o deputado Exalci. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a crise nas universidades federais com os deputados Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, e Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Deputado Exalci, como lembrou o deputado Ságuas no último bloco, a Coreia foi um país que saiu de um país de uma economia pobre para uma grande potência, para um tigre asiático, com investimento, eu posso estar enganada, mas era alguma coisa como 25% do PIB em educação. Quer dizer, a gente não precisa aumentar o investimento em educação? Muito, lógico. E nós, inclusive, trabalhamos, eu estou aqui na Câmara pela educação, né? E eu trabalhei intensamente no Plano Nacional de Educação. Mas a minha grande esperança de realizar o Plano Nacional era realmente o pré-sal, que era a grande, né, esperança nossa, e que deu no que deu, quer dizer, a Petrobras, conseguiram destruir a Petrobras. Então, isso comprometeu, evidentemente, a questão do Plano Nacional de Educação. A questão da construção, eu vou dizer para você, aqui no DF mesmo, a gente tem emendas para construir 39 creches, 10 escolas profissionais. Construir o prédio é muito fácil. O difícil, e os governos não têm conseguido manter, é você colocar a mão de obra e botar a coisa para funcionar. Porque o governo federal, ele constrói tudo. Dá para o Estado, constrói a escola profissional, equipa, faz tudo, deixa tudo equipado com laboratórios, mas o Estado tem que fazer a contratação. Aí começa a pesar e muitas vezes não consegue fazer. Agora, recurso no Brasil para a educação, houve um investimento razoável. Pelo menos praticamente nos últimos 20 anos, aqueles 15 anos, quase que triplicou os recursos. Agora, de fato, há também uma utilização que precisa ser melhor fiscalizada. Eu fiz uma auditoria, certa vez, fiz uma audiência pública e trouxe aqui o Tribunal de Contas, o Fundeb, que é dinheiro da educação. Havia indícios de 40% dos recursos sendo desviados. Você tinha 16% deles sacado na boca do caixa pelos prefeitos. Então, não basta só recurso, você tem que ter uma boa aplicação, tem que ter avaliação, tem que ter fiscalização, controle. E nós temos que investir em inovação. Nós conseguimos aqui na casa mudar o marco regulatório de ciência e tecnologia, tudo. Tudo que você imagina do setor empresarial, do setor acadêmico, da AGU, CGU, tudo nós conseguimos aprovar aqui o marco, mudar tudo, inclusive a Constituição colocando inovação. Mas a lei ainda não pegou, a lei ainda não foi divulgada o suficiente para a gente aproximar realmente a empresa da academia, das universidades, né, e do governo, porque você não consegue fazer inovação se não tiver esse tripé. Então, essa é a grande dificuldade que nós temos, esse é o grande desafio.
A Coreia, evidentemente, que investiu muito em educação e principalmente em inovação. E inovação acontece nas empresas, não é nas universidades. Por isso nós não temos essa cultura ainda. Agora nós conseguimos colocar, mas ainda não está sendo aplicado, de você poder, inclusive, colocar os pesquisadores que tinham até lá dedicação exclusiva, não podiam participar de nada, hoje não, eles podem ir para a empresa, participar da pesquisa, ter participação dos resultados. Como é que o senhor vê essa questão? Porque isso é uma discussão que em São Paulo ela ficou muito polarizada quando a USP resolveu abrir para empresas investirem diretamente em pesquisas nas quais elas estivessem interessadas e financiar pesquisas. Como é que o senhor vê essa questão? São Paulo fez. É uma alternativa para as universidades? Com certeza. Né? O Brasil só vai para frente agora se realmente investir muito em inovação, em pesquisa. Diferentemente do que está acontecendo. Aconteceu exatamente o contrário. Houve um corte agora de 44% do orçamento. E pesquisa, a gente sempre falou, não é questão de recurso apenas. O mais importante da pesquisa é a regularidade. Porque não adianta você começar uma pesquisa, aí no ano que vem tem dinheiro, no outro ano não tem. Interrompe e você perde tudo que você fez. Então, tributação em cima disso, nós conseguimos tirar todos esses obstáculos o ano passado, o ano retrasado. Então, a gente espera, né, que é porque no Brasil falta um planejamento de Estado, né? Se a gente não sabe qual é o projeto para a nação, não temos. Cada ministério é um partido, a educação não fala com a saúde não fala com... nós estamos discutindo agora a questão da medicina, da enfermagem à distância. Tem isso aqui o projeto. Aí nós fomos lá no Ministério da Saúde para discutir a questão dos médicos. Também teve excesso agora de faculdades de medicina. Né? De 100 pulou para 300 e tantos. Então eu não sei se a qualidade que está sendo formada esses médicos é a qualidade que nós desejamos. Porque nós tínhamos aí mais médicos. Tem muitos estudantes agora estudando aqui na Bolívia, no Paraguai, que lá você paga R$300, os caras formam, vêm para cá, e aí você tem que discutir a qualidade do médico. Aí você vai no Ministério da Saúde, quem cuida disso é o Ministério da Educação. Então não há essa né, não há essa interação entre educação e cultura, cada um faz um negócio. Então falta no Brasil isso, um planejamento. A gente precisa aproveitar cada centavo desses recursos, que não é fácil. O setor empresarial, você está vendo um desemprego, as empresas fechando, né? E quem gera impostos são as empresas que pagam, que geram emprego. Então a gente precisa, falei agora, estava na audiência agora no Ministério do Meio Ambiente, a gente precisa compatibilizar o mundo real com o mundo virtual. Você não pode levar 3, 4 anos para tirar uma licença, né, para fazer alguma coisa. Então o governo precisa se organizar mais, o Estado, não estou nem falando do governo. A gente tem que ter política de Estado e não de governo. Deputado Saguas, como é que o senhor vê essa questão? O mundo acadêmico tende a definir a universidade como um lugar da pesquisa pura. Né? É o ambiente propício para a pesquisa pura, para o desenvolvimento da ciência, e que o desenvolvimento tecnológico, a inovação deve ficar reservada a um outro espaço. Mas algumas universidades estão vendo essa associação com a indústria como uma saída para essa crise tão séria. Como é que o senhor vê há uma contradição ou não? Não, na verdade, nós temos pouca tradição das empresas brasileiras investirem em pesquisa também, né? Nós temos as grandes multinacionais, americanas, japonesas, europeias, que eles investem fortemente em pesquisa e, obviamente, que é para ter um produto que eles vão faturar 3, 4, 10 mil vezes sobre aquele produto. Mas isso é importante, que gera pesquisa, gera conhecimento, né? E gera riqueza para o país onde essa empresa está localizada. Eu vejo assim, que a universidade é importante, porque a universidade privada, ela investe pouco em pesquisa e extensão, até porque isso custa muito caro. Isso acaba ficando mais reservado para as universidades públicas, de fazer, além do ensino, pesquisa e extensão. E aí, obviamente, que não há dificuldade em que algumas empresas privadas possam procurar o apoio, possa buscar essa parceria com as universidades públicas para a realização de pesquisa. E nós temos empresas, o Brasil está desenvolvendo, o Brasil é o 5º país do mundo a desenvolver um submarino atômico. Só tem 4 países no mundo que tem submarino atômico. E ninguém passa tecnologia para o outro porque isso é estratégico. Se é estratégico, eu não vou ensinar o outro a fazer uma arma bélica que possa me atacar. Então, o Brasil
desenvolveu, eu fui visitar o projeto Aramar, se o deputado Exalci não visitou, ainda tiver oportunidade, é importante visitar o Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde está fabricando o submarino convencionais, estão fabricando 4 submarinos convencionais, e no final de 2022 era a previsão de concluir o submarino atômico. E em Aramar, que é uma parceria com a USP, eles desenvolvem lá todo o projeto de enriquecimento do urânio. O Brasil desenvolveu todo o ciclo do enriquecimento do urânio para gerar energia atômica para ser o propulsor do navio atômico. Veja bem, o Brasil, em termos de território, está entre os 10 maiores países do mundo. Em termos populacionais, está entre os 10 maiores países do mundo. Em termos de desenvolvimento de energia atômica, agora com o navio, nós estamos entre os 5 países do mundo. Poxa, nós somos uma grande nação. Nós temos um povo trabalhador, um povo que quer desenvolver, mas o que precisa ter investimento forte na pesquisa, na universidade, para que a gente, de fato, possa se tornar uma nação cada vez mais desenvolvida. Nós não precisamos, e desenvolvido não significa uns poucos milionários e uns tantos miseráveis. Nós temos que reduzir as desigualdades no país. Então, aí você tem uma série de políticos, o deputado Exalci até estava dizendo isso aqui, nessa melhor relação entre os ministérios, de você ter um planejamento. Nós não temos muita prática do planejamento no país. O nosso Ministério do Planejamento é mais para poder cuidar de se vai elevar o cargo de salário do servidor ou não, aquele negócio, mas não tem um Ministério de Desenvolvimento Estratégico. Mas aí nós, durante o governo Lula e Dilma, nós tivemos muitas políticas no sentido de reduzir desigualdade, de ampliação de acesso à universidade. Nós tínhamos 3,5 milhões de universitários quando o Lula assumiu, e quando a Dilma saiu, tinha 7,2 milhões universitários, mais que dobrou a quantidade de universitários. Eu disse que Mato Grosso, quando eu entrei na universidade, nós tínhamos 3 doutores. Hoje tem 800 doutores na Universidade Federal. Antes da gente encerrar, desculpe interromper, deputado Ságuas, é que eu queria só tocar num ponto. Os senhores falaram de ciência e tecnologia e eu queria saber da opinião dos senhores como resolver o problema dos pesquisadores que recebem bolsa do CNPq, que estão sendo informados que essa bolsa vai ser interrompida. Esse é outro problema. Para você ter ideia, um dos grandes gargalos que nós estamos enfrentando, inclusive no marco regulatório, e que foi vetado pela presidente Dilma, por incrível que pareça, e a gente não conseguiu derrubar o veto por causa de 2 votos no Senado de madrugada, que foi exatamente a tributação das bolsas. O que nós tínhamos aqui? Que as bolsas não eram tributadas. Então, mas tinha dúvida. O Tribunal de Contas costumavam cobrar de alguns estados. Então, mas tinha essa dúvida. A gente colocou no texto, para não ter dúvida que não teria tributação. Aí vetaram o texto. Aí ficou pior, porque agora quem dava já tem medo de continuar dando, porque foi vetado e porque não podia. Então nós temos compromisso de derrubar esse veto. Agora, só para fechar esse assunto da pesquisa, nós precisamos investir mais na pesquisa induzida. Então tem que pagar, não tem como dar calote. Agora, o que você tem que fazer é trabalhar melhor essas bolsas, no sentido de ser uma política de Estado. Não dá para você dar bolsa só por dar bolsa e não reaproveitar ou direcionar a bolsa para o bem do país, vamos dizer assim. É o que eu estou dizendo. A gente precisa investir mais em pesquisa induzida. Nós temos um problema demais e que precisa ser resolvido, e quem pode ser resolvido são nas universidades. Então, por exemplo, eu apresentei agora um projeto dos institutos federais, já que nós aprovamos a reforma do ensino médio, vai ter educação profissional praticamente em muitas escolas, que o Instituto Federal passa a ser transformado também no centro tecnológico para investir em inovação, principalmente para as pequenas e microempresas. Isso ajuda muito. Isso está na Europa toda, a Itália tem isso já muito bem. Que eu acho que a gente precisa transformar, aproveitar melhor os institutos federais para apoiar realmente o setor empresarial, principalmente os pequenos e microempresários. Deputado Ságuas, não dá para formar 800 doutores sem as bolsas estarem sendo pagas. Exato. Na verdade, esse governo golpista que está disse que ia transformar o Brasil e está transformando para pior. Na verdade, a gente sabe que a crise, nós sabemos que a crise é mundial desde 2008 e quem casou com a viúva, tem um ditado popular, quem casou com a viúva tem que criar os filhos. Esse governo se mostrou incompetente. Enquanto nós não tivermos eleição, não vamos resolver esse problema. Por isso, nós precisamos de garantir, porque, como eu disse, governar é fazer escolhas. O governo está fazendo escolha em reduzir recursos para a educação, reduzir recursos para a saúde, reduzir recursos para investimento. O que ele está fazendo é aumentando o déficit primário.
No governo, quando deram o golpe na presidenta Dilma, estava previsto um déficit de 79 bilhões. Passaram para 139 bilhões, repetiram para esse ano no orçamento 139 bilhões e agora já aumentou 20 bilhões. É um governo que não economiza nada e nós não sabemos para onde está indo o dinheiro, porque para a educação está faltando, para a saúde está faltando, para a infraestrutura do país está paralisada. Então, nós entendemos que, fundamentalmente, o governo tem que pagar as bolsas dos pesquisadores, tem que formar doutores, formar mestres, como vem acontecendo a partir do governo do presidente Lula, num ritmo muito acelerado, e para que a gente possa pensar em ser um país desenvolvido. Com esse governo não vamos a lugar nenhum. Obrigada, deputados. Desculpe. Não, eu só é porque fez um discurso político no final. Eu acho que isso é tudo herança, da herança maldita conhecida. E esse casamento que ele disse foi exatamente o que aconteceu no governo Dilma-Temer. Temer foi vice da Dilma, então eles casaram há muito tempo. Mas nós temos que preocupar com o país, não é com esse discurso de golpe ou de má gestão, porque a má gestão foi nos últimos 13 anos. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.